Pessoal, essa semana eu vou iniciar aqui com vocês uma série nova, uma playlist nova aqui no canal, que eu vou chamar de Análise de Artigo. Qual que é a ideia? Eventualmente, ao longo das semanas, eu vou escolher uma das semanas, um dos vídeos, e vou pensar um artigo na literatura para estar discutindo com vocês. Normalmente vai ser um artigo que tem a ver com o tópico que nós abordamos aqui no canal, parte de medicação sistêmica, a parte de biologia celular molecular, parte de prevenção, controle de infecção, controle de dor também. Então a ideia é pegar um dos artigos, fazer uma análise criteriosa, ler esse artigo criticamente e tentar tirar algumas conclusões para a gente poder fazer a aplicação clínica do que está sendo lido. É muito importante você fazer essa conexão da ciência com a clínica. A clínica ela não existe sem a ciência, e a ciência também não existe se o objetivo final não for a aplicação clínica no nosso paciente. Na medida do possível, eu vou tentar pescar alguns artigos recentes. Por exemplo, dessa semana, é do International Endodontic Journal, de maio agora, de 2020. Então, assim, é um artigo que está recém-publicado, para a gente poder discutir as atualidades do mundo da odontologia, do mundo da medicação sistêmica. O artigo que eu escolhi hoje para falar com vocês é uma revisão abrangente da eficácia da articaína comparando-se com a lidocaína em anestesia de dentes com pulpite. Todo mundo sabe o quão difícil pode ser anestesia de um molar inferior com pulpite. A gente tem que fazer aquela técnica do bloqueio do alveolar inferior, vai fazer uma anestesia complementar na imensa maioria das vezes. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 20% só dos bloqueios do alveolar inferior vão me resultar numa anestesia pulpar efetiva nos casos de pulpite, de molar inferior. Então, na grande maioria das vezes, eu vou ter que abrir mão de uma técnica complementar para me possibilitar uma condição de trabalho com conforto para o paciente e conforto também para a gente que é profissional. Então é um tema muito importante e que gera muita dúvida. Muita gente está acostumada a usar a lidocaína, atualmente vem perdendo esse status de padrão ouro, mas é considerada ainda, na grande maioria das vezes, o padrão ouro, e a articaína vem num crescente muito forte, anestésico relativamente novo, entre aspas, né? Mas muita gente tem dúvida. Será que é seguro usar articaína? Será que é tão potente quanto a lidocaína? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a articaína? Então esse artigo ele tenta responder algumas dessas perguntas de uma forma mais abrangente, como o próprio nome diz, a revisão abrangente, uma forma que a gente possa englobar, na medida do possível, tudo que está descrito na literatura e tentar tirar uma conclusão. Quando a gente fala em revisão abrangente, vocês vão encontrar na literatura, se vocês pegarem um artigo para ler, o termo Umbrella Review, que é uma revisão, se a gente traduzir ao pé da letra, uma revisão guarda-chuva, uma revisão que abrange realmente o que está publicado na literatura. Vamos entender primeiro o que é uma revisão. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, foram sendo publicados alguns artigos comparando lidocaína com articaína. Eu vou comparar a segurança da lidocaína com a articaína. Um outro artigo vai comparar o poder de ação da lidocaína com a articaína. Um outro artigo vai me comparar se o paciente vai ter mais dor durante a aplicação do anestésico, quando eu escolher uma solução ou outra. A revisão procura englobar todos esses artigos que foram publicados para tentar tirar uma única conclusão. Isso é uma revisão de literatura, explicando de um modo bem simples, só para tentar me fazer entender por quem não está tão acostumado com a leitura de artigo científico. Isso é uma revisão de literatura. Eu pego várias pesquisas clínicas que foram publicadas e tento abranger num artigo só, me falando quais as vantagens e desvantagens de usar uma solução ou outra. Isso é uma revisão de literatura. Quando eu falo que eu vou fazer uma revisão abrangente, eu não vou mais atrás da pesquisa clínica.
O que me interessa são as revisões que foram publicadas. Então uma revisão abrangente é como se fosse uma revisão das revisões. Uma revisão ela engloba uma série de artigos, uma revisão abrangente vai me englobar uma série de revisões. Então vem ganhando muito espaço na literatura esse tipo de revisão abrangente, porque já é baseado numa pesquisa que já foi selecionada, que já foi bem feitinha, uma revisão que já foi criteriosamente feita, e ainda vou selecionar, vou dar uma peneirada ainda nessas revisões para ver o que eu posso trazer de informação que seja relevante, que seja realmente confiável. Então é um termo que vocês vão encontrar muito na literatura. Revisão abrangente. Vamos lembrar sempre, é a revisão das revisões, tá? Essa revisão que eu estou trazendo para vocês aqui, especificamente, ela vai me procurar responder algumas perguntas, tá? Os autores, eles tentam dividir esse trabalho em 5 pontos. O primeiro ponto, qual solução anestésica ela vai ser mais potente em casos de pulpite, ou seja, entre a articaína e entre a lidocaína, qual solução anestésica eu vou ter o maior índice de sucesso? O segundo ponto que os autores vão discutir no artigo, se tem diferença na dor durante a aplicação, eu utilizar ou a lidocaína ou a articaína, se o paciente nota a diferença em relação à dor, em relação à sensibilidade durante a aplicação, em relação ao conforto durante a aplicação do anestésico. Vai comparar também o início de ação, que a gente chama de tempo de latência, que é o intervalo entre a aplicação da anestesia e o início da ação do anestésico. Então a gente vai ver se tem diferença eu usar lidocaína ou articaína. Simplificando bastante aqui, qual anestesia vai pegar mais rápido. Esse que é o objetivo nesse tipo de situação. Tempo de latência é o início de ação, no caso aqui, dos anestésicos. A quarta questão que os autores vão tentar pesquisar, qual solução anestésica ela é mais segura, qual solução anestésica ela tem menos efeitos adversos, menos efeitos colaterais. E o quinto tópico que os autores abordam são sugestões do que precisa ainda ser incluído nos próximos estudos. Quais critérios que os próximos estudos, ou quais objetivos que os próximos estudos deveriam ter para a gente caminhar no sentido de obter uma resposta mais clara do que eventualmente vai faltar aqui nessa literatura que foi abordada pelos autores. Então, assim, os autores, na hora de fazer a pesquisa, e eles pesquisaram artigos publicados até junho de 2019, eles selecionaram na literatura 863 revisões. Eles encontraram 863 revisões de literatura que incluíam a lidocaína, que incluíam a articaína. Então, número alto. Só que todo o trabalho que a gente vai elaborar, quando a gente fala numa revisão, a gente tem que adotar o que a gente chama de critérios de exclusão e critério de inclusão. A gente enumera alguns tópicos para me dizer se aquela revisão que eu, nos campos, nos centros de pesquisa, eu encontrei ali, jogando as palavras-chave, ela vai servir para o meu trabalho ou ela vai ser desprezada. Quais são os motivos que vão me levar a não utilizar uma pesquisa no meu trabalho? Um dos motivos, se eu encontrei trabalho duplicado. É muito comum, às vezes, a gente encontrar trabalhos duplicados. Os autores eles vão desprezar esse tipo de trabalho. Eles vão avaliar se nesse trabalho os pacientes eles estavam padronizados. O que é padronizar um paciente? Se os pacientes todos estavam realmente com pulpite, se os trabalhos foram feitos às vezes em caso de abscesso, já não vai servir porque eu quero responder aqui para vocês, entendeu? Se o paciente já estava tomando alguma medicação prévia que pode interferir no mecanismo de ação do meu anestésico. Então são alguns critérios que os autores enumeram antes até de fazer a pesquisa para tentar dar uma filtrada, para tentar eliminar os trabalhos que não vão ser utilizados. E ao final dessa
seleção, incluindo alguns trabalhos e desprezando outras revisões, os autores concluíram que 5 revisões de literatura poderiam ser utilizadas para dar uma confiabilidade maior para o trabalho. Guilherme, mas eu vou tirar alguma conclusão baseada em apenas 5 artigos que foram selecionados? Vamos pensar, pessoal, que são 5 revisões. Cada revisão tem alguns artigos, algumas publicações que foram incluídas dentro de cada revisão. Então, se a gente pegar todas as 5 revisões que foram selecionadas pelos autores e a gente for dar uma olhada no número de trabalhos que cada revisão contém, ao todo, eu vou ter quase 50 estudos. Para ser mais exato, eu vou ter 47 publicações. Então, é um número razoavelmente alto, razoavelmente bom, para a gente tentar traçar tentar chegar em algumas conclusões que vão me poder dar uma segurança maior na hora de decidir entre a lidocaína e entre a articaína. Baseado nessas revisões que os autores conseguiram incluir no estudo deles, a primeira conclusão que eles chegaram: a articaína, ela é um anestésico mais potente do que a lidocaína. Ou seja, o número de índice de sucesso no uso da articaína, quando eu vou anestesiar um molar inferior em caso de pulpite, ele é 2,6 vezes maior do que o da lidocaína. Então percebam que a primeira conclusão do trabalho é essa. A articaína, ela tem um índice de sucesso maior, ela tem uma potência maior. Isso pode ser explicado, pessoal, pelo anel benzeno encontrado na fórmula da lidocaína. O anel benzeno encontrado na fórmula da articaína. Tanto a lidocaína quanto a articaína são anestésicos de base amida. E a maior diferença que a gente vai encontrar entre a articaína e a lidocaína é a presença do anel benzeno na fórmula da articaína, que vai me dar uma característica para o anestésico de maior lipossolubilidade. Um anestésico que ele é mais lipossolúvel, ele vai ter uma facilidade maior de penetrar no osso e uma facilidade maior de penetrar na fibra nervosa. Por isso que muitas vezes, em casos de dentes inferiores, a gente pode usar articaína até utilizando a técnica infiltrativa. Ela tem uma capacidade grande de penetração óssea e ela tem uma capacidade grande de penetrar na fibra nervosa. Em algumas situações, e isso está publicado na literatura, o controle dependendo do procedimento que vai ser feito, o controle anestésico, o controle de dor de molar inferior, ele às vezes pode ser feito com a infiltrativa. Então, percebam que no quesito índice de sucesso, no quesito potência, a articaína ela é um anestésico muito mais potente do que a lidocaína. Essa é a primeira conclusão que os autores chegaram. Dentro dos artigos que foram colhidos para realização dessa revisão abrangente, existem evidências suficientemente fortes para você chegar a essa conclusão. Então a articaína ela é considerada um anestésico mais potente do que a lidocaína. O segundo ponto que os autores analisaram é a dor durante a aplicação. Comparando a articaína com a lidocaína, os autores chegaram que não há evidências suficientes para a gente ter uma conclusão. Se eu usar articaína, vai me promover uma dor maior ou menor durante a aplicação do anestésico. A literatura é muito abrangente no sentido de falar para a gente que talvez o principal fator que influa na percepção da dor do paciente durante a aplicação do anestésico seja a velocidade que a gente está fazendo a aplicação. Quanto mais rápido eu injetar o anestésico, maior o desconforto do paciente.
Então o segredo para a gente fazer anestesia indolor, se é que a gente possa chamar assim, é a velocidade constante e bem lenta durante a aplicação do anestésico. Tanto faz se a gente utilizar articaína ou lidocaína. Estuda-se também o pH das soluções anestésicas, a acidez de cada solução, se vai ter interferência ou não na percepção da dor do paciente. Estuda-se também se a temperatura dos anestésicos tem alguma influência, mas as conclusões são muito contraditórias nesse sentido. O que existe realmente um consenso na literatura por enquanto é que a velocidade de aplicação é um fator que o paciente consegue perceber, consegue ter uma interferência no tipo de percepção da dor do paciente. Então, quanto mais lenta a aplicação do anestésico, probabilidade do paciente ter menos desconforto durante a aplicação. Tá? Outro item também que os autores chegaram a uma conclusão é que o início de ação da articaína, baseado na literatura, é muito próximo da lidocaína. Então você não tem literatura para embasar a afirmação de que a lidocaína vai agir mais rápido ou mais lentamente do que a articaína. Então o início de ação, o que a gente chama de tempo de latência, que é o intervalo entre a aplicação da anestesia e a sensação anestésica de fato, a anestesia pulpar de fato, você não tem diferença. Então tanto faz eu usar articaína quanto lidocaína, que o início de ação, normalmente cerca de 1 a 2 minutos, vai ser mais ou menos o mesmo. Então a literatura não dá subsídios para a gente afirmar que uma solução age mais rápido do que a outra. A articaína ela é mais potente, porém o tempo de latência é mais ou menos parecido do que a lidocaína. Em relação aos efeitos adversos, os efeitos adversos relatados pela articaína são mais ou menos parecidos com o relatado pela lidocaína. Em doses tóxicas, o paciente pode ter tontura, náuseas, vômitos, pode deixar algum tipo de hematoma eventualmente, mas você não tem uma diferença na ocorrência desses efeitos adversos utilizando uma substância ou outra. Um parênteses que eu quero fazer aqui, inclusive no artigo, o autor também faz esse parênteses, é em relação à parestesia. É relatado na literatura que em bloqueio do alveolar inferior, a articaína ela tende a ter uma maior ocorrência de parestesia. Então, existe literatura que sugere que possa ter uma relação entre parestesia e o bloqueio do alveolar inferior na utilização da articaína. Para essa revisão que foi feita, você não teve o acompanhamento do paciente no longo prazo, no pós-operatório. Então, por isso que você, em relação à parestesia, você não tem essa diferença ocorrendo nesse artigo que eu estou comentando com vocês. Esse estudo foi baseado em pesquisas transversais, ou seja, pesquisas que avaliam o paciente no momento da aplicação do anestésico. Não foi feito um acompanhamento do paciente a longo prazo ou a médio prazo, ou mesmo até curto prazo, para avaliar se ele vai relatar no dia seguinte ou horas depois a parestesia. Então, em relação à parestesia, nesse artigo aqui não dá para a gente tirar muita conclusão em relação a isso, tá? E os autores também falam que, para os artigos que vão ser publicados daqui para frente, é importantíssimo que você olhe para alguns tópicos que merecem um pouco mais de atenção frente ao que já vem sendo publicado. Primeiro, a padronização do diagnóstico. A gente tem que saber, quando vai fazer uma pesquisa, se a origem da dor do paciente é decorrente de uma pulpite, se é decorrente de um abscesso, se é decorrente de uma pericementite. Então, muitas vezes, os artigos não são muito claros em mostrar para a gente qual a origem da dor do paciente. Então, o diagnóstico tem que ser um pouquinho mais bem detalhado, para a gente ter um pouquinho mais de segurança na hora de ler esse artigo e fazer uma análise criteriosa.
E aí você vai ter que também prestar um pouquinho mais de atenção nos critérios de inclusão e de exclusão que estão sendo feitas nas revisões atualmente. Padronizar um pouquinho mais a idade do paciente, padronizar a saúde sistêmica do paciente, se o paciente toma algum medicamento de uso contínuo, se o paciente fez uma automedicação que possa interferir no efeito anestésico. Então são alguns fatores também que devem ser mais observados na hora de você fazer uma pesquisa comparando um anestésico com o outro. As soluções anestésicas elas têm que ser mais padronizadas também. Não é raro a gente encontrar na literatura artigos que omitem a concentração do anestésico, o tipo de vasoconstritor associado, a concentração desse vasoconstritor. E tudo isso pode dar diferença na hora de você fazer uma avaliação comparando uma solução anestésica com outra. Então isso é uma etapa que também deve ser padronizada. Quanto mais padronizado o estudo, maior a chance da gente ter uma conclusão mais segura do que está sendo pesquisado. A injeção do anestésico também tem que estar sendo padronizada. Alguns trabalhos, omitem se foi usada agulha longa, se foi usada agulha curta, qual o calibre da agulha, se foi feita pelo mesmo operador, que é outro fator importante também. Então, uma maior padronização nos procedimentos relacionados à injeção do anestésico também tem que ser observados. E eles citam a importância da cegueira nos estudos, né? Nesse tipo de estudo que eu vou comparar a eficácia de um anestésico com o outro, quem está aplicando anestesia, o profissional que está fazendo a aplicação do anestésico, ele não deveria saber qual anestésico está sendo usado. O paciente também não pode saber qual anestésico também está sendo usado, porque ele pode ser influenciado ou não. E o observador que está colhendo os dados ali também deveria não saber qual é o anestésico. Então é um estudo que a gente fala triplo cego, que seria o ideal. Quem está fazendo o procedimento não sabe o anestésico que está usando, o paciente que está recebendo anestesia não sabe qual tipo de anestésico que está sendo usado, e quem está conversando com o paciente para colher os dados também não deve saber qual anestésico está sendo usado. Um outro pesquisador deve saber tudo isso. Então, quanto mais alienado, vamos dizer assim, os envolvidos estiverem no processo, melhor para o estudo. Porque eu não vou me deixar influenciar pelo tipo de anestésico que eu estou usando, que eu estou utilizando. Então, para a gente fechar esse bate-papo de hoje, pessoal, em relação a esse artigo que a gente analisou, a conclusão que a gente pode tirar, que foi a conclusão que os autores tiraram, que a articaína é um anestésico mais potente do que a lidocaína, ou seja, o índice de sucesso de uma técnica anestésica é maior utilizando-se a articaína do que utilizando-se a lidocaína. Porém, dor durante a aplicação, início do efeito anestésico e efeitos colaterais são fatores que, por enquanto, a literatura não dá embasamento para a gente tirar conclusões. Pode ser que a articaína, nesses outros critérios, também seja superior à lidocaína. Pode ser que a lidocaína seja superior à articaína nesses outros critérios, mas baseado no que está publicado até hoje, a gente não tem como afirmar uma diferença entre esses outros fatores. A única coisa que a literatura nos dá embasamento para afirmar é que a articaína ela tem uma potência maior do que a lidocaína. Pessoal, qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários. E espero que eu tenha... Faltou muita coisa para falar sobre a articaína e lidocaína. Ao longo dos vídeos a gente vai voltar nesse assunto ainda. Mas espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho a ideia de vocês, para quem não tem tanta familiaridade, principalmente com a articaína. Tá? É considerado hoje em dia um anestésico seguro, potente e com
pouquíssimas indicações, contraindicações no uso odontológico. Então a gente se vê semana que vem com outro assunto. Não se esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. Semana que vem a gente se vê de novo. Valeu!